Mais uma vez eu quero dar as boas-vindas para quem está conosco nessa transmissão e dizer que, apesar de não estarmos juntos presencialmente, estamos juntos a partir desta maravilha da tecnologia que nos leva para dentro não só da sua casa, mas do seu coração. Deixa eu começar contando uma experiência que eu tive e como a partir dela eu nutri um desejo de me chegar na palavra de Deus de uma maneira específica. Uma vez eu presenciei uma tela bonita de um pintor famoso chamado Caravaggio. E fiquei encantado e foi mais uma experiência, porque muitos turistas estavam ali naquela capela para observar a pintura do Caravaggio. Eu olhei realmente um desenho muito bonito, muito realista, a obra, né, enquanto desenho, né, pintado, muito realismo. E eu fiquei encantado com tudo aquilo, mas confesso que fiquei assim mais animado por ver que eu estava diante de algo que tantas pessoas ali ao meu redor também estavam fazendo questão de ver e perceber. E quando cheguei em casa, tempos depois, por curiosidade, eu fui atrás de ler o que se dizia a respeito daquela pintura específica. Era o chamado de Mateus, o nome da pintura. E para minha surpresa, e eu diria ao mesmo tempo vergonha, existem tantos detalhes que o autor deixou ali naquela pintura, do ponto de vista da geometria da sua arte, da intensidade de cores, de luzes, das sombras nos lugares certos, onde ele queria comunicar algo, do excesso de luz em outros, onde a comunicação era para dar ênfase ao poder do chamado de Jesus na vida ali do Mateus. E eu fiquei envergonhado de ter passado por aquela experiência sem ter tido o desejo, ou talvez apenas a intenção de olhar ali para aquela pintura e me deixar absorver por toda essa beleza que uma obra de arte faz com aqueles que vão ali para apreciá-la. E é dessa maneira que eu gostaria de te convidar a ler esse texto que nós vamos ler agora, porque é uma passagem gráfica, sim, é uma cena interessante, curiosa ao mesmo tempo, mas é uma obra de arte, é palavra de Deus, e por ser palavra de Deus, é inspirada pelo Espírito de Deus, e por ser inspirada pelo Espírito de Deus, comunica de maneira rica, nos detalhes, nas percepções, na luz em que o Espírito joga no texto, comunica de maneira transformadora nos corações que com ela se deparam. Então eu convido você a abrir sua Bíblia e acompanhar comigo o livro de Números, no capítulo 21. Nós vamos ler a partir do verso 4. Nos diz assim a palavra do Senhor. Partiram eles, os israelitas, do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas, que morderam o povo e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Quando alguém era mordido por uma serpente venenosa, e no curso natural e fisiológico do efeito do veneno numa pessoa, que seria a morte, este curso natural era interrompido e invertido se essa pessoa voltasse os seus olhos para a serpente erguida
em um poste a serpente de bronze feita por Moisés. A serpente que mata, posta no poste, virou a serpente que traz vida. É uma obra de arte. E eu queria orar para que Deus não permitisse que perdêssemos um detalhe sequer do que Ele tem para nos falar hoje aqui, nesta porção das Escrituras. Deus, obrigado, Senhor, por esse momento em que a gente reflete juntos sobre a Tua Palavra. E agora nós nos colocamos como filhos e filhas do Senhor, como pessoas, muitas que até nem conhecem profundamente a Tua Palavra, para pedir que o Senhor fale conosco através dela. Que o Senhor abra os nossos olhos e o nosso entendimento, e que toda essa beleza do texto, por mais oculto que esteja nas entrelinhas, nos detalhes, que essa beleza nos alcance, nos transforme e gere vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. É importante que você saiba em que momento o povo de Israel passa por essa experiência. O capítulo 2 do livro de Deuteronômio, ele fala desse mesmo momento, ele situa geograficamente o povo no pé desse monte chamado Or, perto da terra dos Edomitas, e diz que aqui o povo já está prestes a entrar na terra. E depois de 38 anos, seguindo nesta peregrinação pelo deserto, o povo agora se depara com um problema, porque o rei de Edom não permite que eles atravessem a terra. Então imagine-se no lugar deste grande acampamento de Israel, aproximadamente 3 milhões de pessoas, entre mulheres e crianças, querendo chegar logo na bênção, já cansados de tanto tempo de sofrimento. E agora eles não podem mais subir e chegar na terra. Eles têm que descer ao sul pelo que se chamava o caminho do Mar Vermelho, é distante do Mar Vermelho, mas ele chega até o Golfo de Akbar, que são águas do Mar Vermelho, para dali entrar onde hoje é a região da Arábia Saudita e fazer um contorno, ou como a gente diz aqui no Ceará, um arrodeio maior do mundo, para subir, passar por onde hoje é a Jordânia, e então lá em cima do Mar Morto, eles poderem vislumbrar a terra e cruzarem. O que eu quero chamar a sua atenção é que o povo se encontrava em um momento de profunda impaciência. Se você consegue se colocar na pele desse povo, veja só, você quer sair desse problema chamado deserto. Depois de muito tempo você chega num lugar onde você diz, pronto, estou quase saindo. E de repente algo acontece e você volta, eu diria quase que à estaca zero. Coincidência ou não, aqui no estado de Ceará, mas mundo afora a realidade tem sido essa, nós gostaríamos de estar olhando para um momento e um lugar onde a gente se veria livre do perigo do coronavírus. E de repente nós estamos de lockdown mais uma vez. E parece, apenas parece, que estamos voltando à estaca zero. O povo de Israel estava com um sentimento parecido. Puxa, estávamos quase lá. E agora tem que voltar tudo isso. E aí, irmãos, no que eles voltam, o texto nos mostra um primeiro problema. Um primeiro problema quando a gente está querendo que algo aconteça, porque já é tempo de acontecer, estou esperando que essa bênção venha há muito tempo, e de repente algo dá errado. E há uma regressão, aparentemente um caminho para trás. Existe um problema quando isso acontece, que eu vou chamar de o murmúrio da impaciência. Se você reparar aqui no texto, nós vemos que o povo começa a reclamar do que lhe era legítimo. Ele diz, não aguentamos mais esse deserto. Eles estão há 38 anos no deserto. Já existe uma lembrança muito longínqua de que Deus os havia tirado do Egito para levá-lo à terra prometida. Eu digo longínqua porque são quase 40 anos. Por mais que isso fosse repetido todos os anos, quanto mais se repetia, mais o povo poderia se perguntar assim, mas e aí? Cadê a bênção? E agora que eles estavam já nesta região do Monte Or, que é o extremo sul do Mar Morto, olhando para cima e dizendo, se seguirmos na direção do norte, a gente chega na terra. Agora eles vão ter que fazer uma volta muito grande pelo sul, indo na direção oriental. O murmúrio
impaciente, começa com eles olhando para o problema do deserto e dizendo: a gente não aguenta mais esse deserto. Só que o que acontece, queridos, é que este murmúrio, ele não fica apenas restrito à causa legítima que nos faz reclamar. A gente acaba reclamando também de outras coisas que no passado foram motivos de alegria e celebração. Veja só, o texto aqui diz que eles começaram a dizer: vamos morrer no deserto? Ok, eles não aguentam o deserto. A reclamação é legítima. O povo começa reclamando do deserto. Agora, logo em seguida, olha só, eles reclamam do pão e da água e chegam a chamar a comida de miserável. O que é isso, senão o cúmulo de uma ingratidão, que às vezes a impaciência faz conosco. A gente quer tanto que um determinado tempo chegue em nossas vidas, que quando esse tempo não chega, a gente começa a esquecer as coisas boas que aconteceram, e às vezes, por mais absurdo que pareça, começa até a reclamar delas. Acha pouco, acha ruim. Eles chamam a comida de miserável. Olha, gente, uma outra experiência pessoal, boba, mas que me ajudou a entender muito esse momento aqui. Uma vez eu estava no dentista, e deixa eu despertar em você agora uma memória auditiva, certo? Aquele barulhinho do motor da dentista é um terror, para a grande maioria de nós aqui, é ou não é? Eu nem me considero uma pessoa medrosa, eu vou, faço o que tem que fazer, dói, eu aguento, mas o barulhinho, ele causa um certo pânico, não é? Então eu não sei se você é assim, mas eu fico prestando atenção ali no fluxo do meu tratamento, e quando a dentista para de usar a broca, e ela passa uma espécie de ácido, eu não sei exatamente o que é, que prepara a cavidade do dente para receber a restauração, aquele cheiro do ácido me comunica que o barulhinho da broca acabou, provavelmente ele não vai entrar mais. Então me dá uma sensação boa. Aí teve uma vez que eu tive essa sensação boa dizendo: ufa, a minha bênção já chegou, ou seja, eu não vou mais experimentar esse barulhinho horroroso. Apesar de que a minha dentista, ela é um anjo, ela é uma bênção, tem uma mão aveludada e super cuidadosa. Eu sinto muito pouca dor quando vou lá. Aí o cheirinho do ácido me deu essa lembrança de que pronto, acabou, agora é bênção. Para minha surpresa, ela terminou a restauração e disse: agora vamos para o outro. Eu não sabia que tinha um segundo dente, que eu ia começar agora a uma nova perfuração, e o barulhinho voltou a zoar. Então aquilo me deixou num estado de ansiedade, de inquietação, de dizer: puxa, mas eu achava que eu já estava passado desse momento de dor. E aquela mão de fada, eu comecei a ficar chateado com ela. Enfim, gente, deu para entender onde a gente vai. Quando a gente espera que algo aconteça, e esse algo não só não acontece, como às vezes demora para acontecer, a gente volta a um estado de profunda irritação, e isso fecha os nossos olhos e fecha os nossos corações para trazermos à memória os momentos de provisão e de bênção de Deus em nossas vidas. Assim havia sido as águas de Refidim, que Deus trouxe aos israelitas no deserto, assim havia sido o pão dado no maná e as codornizes que caíram do céu para o povo estar agora irritado e impaciente, dizendo: que comida miserável. E aí então vem as serpentes. E serpente é um símbolo, na compreensão judaica do Antigo Testamento, é um símbolo de morte. Foi através da influência da serpente que os nossos pais ancestrais, Adão e Eva, morreram em sua condição de unidade e comunhão com o Criador. E essas serpentes aparecem no deserto trazendo o que? Morte. Trazendo esta realidade de volta de separação. O povo que estava caminhando no deserto, quer queira, quer não, guardado pelo Senhor, mesmo nos altos e baixos, mesmo nos momentos de dificuldades, o Senhor os guardava. Esse povo agora está experimentando morte. Mais uma consequência. O juízo de Deus vem como essa consequência à rebeldia do povo, a esta murmuração impaciente, que nega o que está lá atrás e que são evidências da bênção de Deus sobre nossas vidas. Cuidado, meu amado e minha amada, você que me assiste, você que está comigo nessa reflexão, cuidado
com a murmuração, nesse momento agora, em que nós gostaríamos de estar indo em outra direção, mas parece que voltamos atrás. Cuidado, porque esta reclamação fecha o nosso coração a algo tão importante chamado gratidão. E sem a gratidão do reconhecimento de um Deus, que mesmo no momento difícil em que a gente vive, está conosco, sem este reconhecimento, a gente experimenta essa morte, essa separação. E aí então chegam as serpentes e elas significam isso que eu estou lhe colocando. Mas Deus vem através de Moisés e propõe a ele uma cura, uma estratégia graciosa para a resolução do problema. O problema era que os israelitas, rancorosos, reclamões, e deixando de reconhecer as bênçãos de Deus ao longo do caminho, estão experimentando agora novamente esta separação, esta morte. O problema é que, por causa disso, eles temiam agora as serpentes que vêm do chão, eles estavam com os olhos voltados para o chão, colhendo as consequências de sua própria rebeldia. E então Deus apresenta para Moisés a solução deste juízo, desta consequência inevitável do pecado. Deus diz para Moisés: faça uma serpente de maneira artesanal. Moisés a fez de bronze. Erga essa serpente no alto de um poste e peça aos israelitas que tirem os olhos do problema e voltem os olhos para essa serpente. Quem olhar para lá vai ter vida. E então, assim, os israelitas são convidados a saírem deste problema. Agora pensa comigo, eu falei para você de uma obra de arte, né? Vamos considerar esse detalhe aqui. Deus poderia ter simplesmente mandado, sei lá, uma chuva que matasse as serpentes. Deus poderia ter feito a terra se abrir e as serpentes caírem. Deus poderia ter feito os israelitas agora imunes ao veneno da serpente. Deus poderia ter feito muitas coisas que talvez até os israelitas tivessem pedido. Senhor, livra-nos dessa serpente e nos torna imunes a ela. Deus arranja uma vacina aí para essa serpente não matar mais a gente. Mas Deus tem outras formas de resolver. E as formas de Deus são sempre as melhores, é ou não é, irmão? Deus tem o jeito certo de fazer todas as coisas. Então, quando eu falo de obra de arte, eu quero que você preste atenção nesse detalhe aqui agora. Deus está preocupado com o olhar, o ponto focal dos israelitas, deixando de focar nos problemas e desconfortos do deserto, deixando de focar na ingratidão de seus corações, que não reconheceram as bênçãos de Deus ao longo do caminho, deixando de focar no problema em si, que eram as serpentes de fogo, e pede que os olhos dos israelitas, o ponto focal agora, esteja em algo que ele mandou construir, no alto de um poste, uma representação do poder de Deus, uma serpente feita de bronze. A serpente, de verdade, ali no chão, matava. Só que essa serpente agora está representada no alto do poste, e porque ela é de bronze, ela está sem vida. Então essa serpente que mata, agora ela está ali morta. E aqueles que obedecem, tiram os olhos, tiram o ponto focal do problema e voltam em obediência os olhos para onde Deus está pedindo, estes encontram vida. E é isso que o profeta Isaías fala, queridos. O profeta Isaías, no capítulo 45, verso 22, ele diz assim: olhem para mim e vocês serão salvos. O texto lá usa uma palavrinha em hebraico, que também pode ser traduzida com virem-se para mim, ou seja, retornem para mim, mas na tradução do João Ferreira de Almeida, a tradução ali é olhem para mim, porque a ideia é essa, é você parar de dirigir o seu olhar para determinado local ou direção, fazer uma meia volta, fazer esta conversão e voltar os olhos para algo novo. Então Isaías está dizendo para um povo, muitos séculos depois de Moisés, o seguinte: parem de fixar os olhos nesta concupiscência da carne, parem de ceder a estes desejos e tentações e voltem agora olhando para mim. Olhem para mim e vocês serão salvos.
A palavra é paná, é este verbo cuja raiz primitiva significa esse movimento de alguém que se vira para olhar para algo novo. Então esse é o detalhe, veja, a ênfase não é na serpente feita de bronze, a ênfase é nesta mudança de olhar. Os israelitas que estavam olhando numa direção que gerava morte, obedecendo agora ao Senhor, voltam os seus olhares numa outra direção que gera vida. E aí então a gente chega num ponto crucial desta reflexão. Quando Jesus vai citar esse texto, no capítulo 3 do Evangelho de João, Jesus está conversando com um homem chamado Nicodemos. E o Nicodemos, ele era membro do Sinédrio, um local de autoridades judaicas. E lá no Sinédrio, dentre outras coisas, além de um poder ali legislativo, eles também eram profundos estudiosos da Torá, da palavra. Então, se tinha uma passagem que o Nicodemos lembrava, a passagem era essa, de quando o povo foi reclamento, infiel, ingrato no deserto, Deus mandou serpentes de fogo, que fez com que muitos morressem, mas num determinado momento criou uma estratégia totalmente inusitada para que o povo mudasse o foco do seu olhar e olhasse para o poste com a serpente de bronze no alto. E a partir de então, esta obediência, esta paná, esta volta de olhar lhes trouxe vida. Nicodemos sabia disso. E Jesus está falando sobre o seu papel de Salvador, de Messias. E Jesus então diz para Nicodemos, no capítulo 3, Jesus diz assim: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Da mesma forma, ou seja, Jesus resgata essa cena. Jesus pega de volta esse momento em que o povo estava colhendo as consequências de sua rebeldia, olhando para os problemas e sendo, por este murmúrio impaciente, destruído na sua relação com o Criador. E vou repetir isso para você. A ingratidão e o murmúrio corroem a nossa relação com o Deus Todo-Poderoso. E enquanto o povo estava vivendo esta corrosão da sua relação com o Deus de Israel, Deus manda que eles voltem os olhos para algo que foi erguido no deserto, a serpente no alto do poste. E Jesus está dizendo, da mesma forma. Talvez para Nicodemos, o que Jesus estivesse dizendo é o seguinte: olha, os teus olhos, Nicodemos, estão impedidos de ver quem é esse que está na sua frente, porque você está olhando aqui para a religião, para a frieza da lei. Veja só, Nicodemos, você é um mestre da lei e não entende o que eu estou te falando. Os teus olhos estão voltados para outra coisa e você está deixando de perceber o que importa. Isso foi para Nicodemos. O que é que Jesus diria para mim e para você? Olha, os seus olhos estão focados, talvez no noticiário, que para vender notícia, pinta um quadro excessivamente trágico. E aí você se deprime. Eu conversava com uma irmã essa semana e ela disse algo com que eu concordo. Ela disse, pastor, hoje em dia se paga um preço muito alto para ser bem informado. E é um preço emocional, porque quanto mais informação a gente consome, mais deprimido a gente fica. Agora, por outro lado, tem quem opte por lançar os olhos nas pautas positivas. E se de um lado você fica deprimido, olhar apenas para a pauta positiva, para as notícias boas, você pode ficar alienado. Você pode ficar erradamente otimista. Então, para onde é que os nossos olhos estão voltados agora? A gente queria estar saindo desse deserto. A gente queria estar dando alguns passos a mais e chegar na nossa bênção. Mas parece que agora o mundo todo, ou deixa eu ser mais específico, o nosso estado, o nosso país está dando um passo para trás. E os nossos olhos estão postos em que direção? Claro, você tem que saber das notícias. Você não pode apequenar a gravidade do cenário pandêmico em que a gente se encontra, como você também não pode superestimar as notícias boas, porque isso pode fazer de você um negacionista.
E isso é irresponsabilidade diante de uma pandemia. Então, para onde é que os nossos olhos se dirigem? Aí Jesus olha para Nicodemos e diz: da mesma forma que Deus mandou Moisés erguer uma direção nova para o olhar do povo, você, Nicodemos, precisa redirecionar o seu olhar numa direção, aqui na direção de quem está falando contigo. O profeta Isaías, 45, Deus já diz: olhem para mim. Você já sabe onde nós vamos chegar. E para ilustrar este ponto de chegada, eu preciso te lembrar de uma pessoa que caminhou com Jesus, com os olhos fixos em Jesus. E enquanto ele olhava para Jesus, ele fazia o que Jesus fazia. Ele cria no poder de Deus, através do qual Jesus operava sinais e milagres. E aí ele dá um passo para fora da embarcação e começa a andar sobre as águas. É Pedro. E naquela noite chuvosa, temerosa, os discípulos apavorados, Pedro rompe com um cenário desfavorável de medo. E porque tem os olhos fixos em Jesus, ele faz o impossível. Ele desafia as leis da natureza e ele anda sobre as águas. Agora você lembra o que é que acontece quando Pedro tira os olhos de Jesus? Ele olha na força das ondas, na força intrépida dos ventos, e o texto diz que ele começa a afundar. Outra obra de arte para a gente contemplar aqui a beleza desse texto. Pedro deixou de olhar para aquele que continua dizendo hoje para nós o seguinte: tirem os olhos dos problemas e voltem os olhos para mim. Se os olhos se mantiverem nos problemas, a tendência é a desesperança, a ingratidão, o murmúrio, a impaciência. E isso tudo é como serpente de fogo que compromete a minha relação contigo. Jesus está dizendo isso para nós. Tira os olhos do problema. Volta os teus olhos para mim. Volta, faz esta conversão de olhar. A gente paga um preço emocional por ser bem informado, é verdade. Mas vamos continuar bem informados, mas com os nossos olhos em Cristo Jesus, o autor da história, o médico dos médicos, aquele que tudo pode e que tudo faz. E então Jesus diz para Nicodemos: Deus vai me levantar num outro poste de madeira, a cruz romana, e todo aquele que voltar os seus olhos, tirar os olhos da religião que mais às vezes cega do que clareia a vista, tirar os olhos dos recursos humanos que podem até ajudar, mas não resolvem definitivamente a sede e a fome da alma humana, tirar os olhos de artifícios e voltar os olhos para mim, isso salva. Deus vai me colocar no alto de um poste, e todo aquele que voltar os seus olhos para mim, será salvo. Queridos, a palavra de Jesus para você hoje, tem a ver com uma impaciência natural do nosso momento agora, que nos leva invariavelmente ao murmúrio, à reclamação, ao desgosto, e que acaba maculando a nossa relação de confiança e dependência com Deus. E o antídoto para isso não é uma serpente de bronze no alto de um poste, mas é aquele que se fez pecado, é aquele que se deixou morrer como a serpente morta, é aquele que se deixou crucificar no alto do poste romano, e que a partir dali, lá de cima diz: volta os seus olhos para mim. E o efeito dessas serpentes que comprometem a tua relação com o Pai, esses efeitos serão revertidos. E aquele que voltar os olhos para mim e crer em mim, crer que eu sou a cura, estes terão vida e vida plena. Aleluia! Eu falo para todos agora que me ouvem com atenção e que estão diante desta cena como quem contempla uma obra de arte da parte do Senhor. Falo para você
Cuidado com o teu olhar. Cuidado com a direção para onde os teus olhos dirigem o ponto focal. Isso pode te levar a uma morte e comprometer o seu relacionamento com Deus, porque morte é separação. E a palavra de Jesus é insistente agora. Volte os teus olhos para o autor e consumador da sua fé. Volte os seus olhos para Jesus. E que tudo que Ele fez na cruz do Calvário possa trazer a você vida nova e ânimo novo para a glória de Deus Pai. Amém e amém. Você pode dizer amém na sua casa? Amém. Feche os seus olhos agora, ou fique de pé, ou se incline, curve sua cabeça. Posicione-se com o seu corpo, importante isso, para que você se concentre comigo nessa oração e juntos vamos clamar ao Senhor. Pai, nós estamos aqui agora cientes de que a nossa tendência é muito mais parecermos como o povo de Deus no deserto do que como aqueles que estão caminhando sempre com o olhar de maneira irresoluta voltado para o Senhor. Nós temos a tendência de oscilar, Senhor. Ora a gente quer olhar firme para o Senhor, ora a gente se deixa desesperar com os problemas. Assim somos nós. E por isso, Senhor, a nossa oração agora é por misericórdia. Que o Senhor nos dê forças para fazer esse movimento, às vezes tão difícil, de converter os nossos olhos, de voltar o nosso olhar na direção da cruz de Cristo e mantermos o nosso olhar fixo ali. Deus, nós te pedimos, Senhor, conforme agora nós participamos da ceia, deste memorial em que trazemos à mente e ao coração esta obra de arte que é a cruz e tudo que ela representa, o teu sacrifício para que nós pudéssemos ter vida, conforme nós relembramos tudo isso agora na mesa da ceia, que o Senhor fortaleça a nossa vista e que sejamos um povo curado pelo Senhor, com os nossos olhos fixos no Senhor, para a glória de Jesus. E o povo de Deus diz: amém.